glorificar. Levante essas mãos. Levantarei as minhas mãos. O seu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor. Mais uma vez cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Amém. Deus. Aplauda mais forte ao Senhor, o nosso Deus. A palavra de Deus em Salmos 95, versos 6 e 7 diz assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Amém, querida igreja? O Senhor quer conduzir a nossa vida nesta noite. Sabemos que há muitas situações a serem enfrentadas durante a semana, né? Às vezes é trabalho, família, escola, estudos. Muitas pessoas aqui vivem alguma realidade. Mas essa palavra aqui está dizendo que Deus, Ele quer conduzir o seu rebanho. Deus quer conduzir a sua vida. Então vamos orar já, né? Estamos aqui na presença do Senhor, adorando o nosso Deus. E com certeza, até o final desse culto, o Senhor há de falar algo especial no seu coração e na sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Então vamos falar com Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Entregue sua vida nas mãos do Senhor, apesar de já estarmos na presença dEle, adorando, exaltando o nome do Senhor, mas que você reforce isso através da sua oração. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, nós adoramos ao Senhor nesta noite. Oh Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado por esse privilégio, Senhor, que temos de estarmos na sua casa. Foi o Senhor que nos trouxe nesse lugar. Foi o Senhor que trouxe cada um que está aqui, Pai. E com certeza o Senhor tem uma palavra especial ao coração de cada um. Nós já estamos cantando, exaltando ao Senhor através dessa canção que diz: cantaremos o teu amor para sempre. Como é bom saber que o Senhor nos amou e continua nos amando, apesar de nós sermos tão falhos, tão fracos, tão limitados, mas o Senhor continua olhando para nós, para nos conduzir, como diz esse versículo que nós compartilhamos. Nós somos o seu povo. Que bom, Deus, saber disso.
somos o povo do seu pastoreio. O Senhor é o supremo pastor, que cuida de nós, que alimenta a nossa alma, que dirige os nossos passos. E nós estamos aqui, ó Deus, como um rebanho, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para recebermos nessa noite a tua orientação, para ouvir a tua voz, diante de tantos desafios que vamos enfrentar nessa semana que está por vir. Entregamos, ó Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Entregamos, ó Pai, este culto nas tuas mãos. Entregamos todos os voluntários, ó Deus, todos os irmãos que estão envolvidos nos departamentos desta igreja para te servir. Usa nossas vidas como instrumento em tuas mãos. E eu creio que o Senhor quer usar a vida de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Que realmente, ó Deus, através de nossas vidas, o Senhor seja exaltado, seja glorificado. Que através de nossas vidas, a tua igreja seja edificada. Possamos crescer um pouco mais, sair transformados diante daquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas nesta noite. Por isso, ó Deus, nós damos liberdade para o Senhor, para o Espírito Santo agir em nós e através de nós. Que não haja barreiras, que não haja obstáculos, que não haja nada que venha impedir o agir de Deus. Quantas pessoas às vezes estão distraídas, quantas vezes as pessoas estão desconectadas. Mas nesta noite, Pai, ajuda o teu povo a estar conectado, alinhado, ó Deus, com o seu coração, com a vontade dos céus nessa noite, Pai. E assim nós possamos sair cheios da tua presença nessa noite. Possamos sair deste lugar alimentados por aquilo que o Senhor quer nos entregar nesta noite, Pai. Obrigado por esse momento tão especial de culto ao Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui. Aqueles também que nos acompanham na transmissão da internet, que estão nas suas casas por algum motivo, que o Senhor também abençoe as suas vidas, estejam com eles ali, que o ambiente daquele lar, daquela casa também seja preenchido pela tua presença, que ali nada venha distraí-los, mas que eles estejam totalmente voltados para o que o Senhor quer realizar em suas vidas, em todos nós, Pai. Entregamos este culto, nossas vidas nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor bem forte. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E as palmas louvam ao Senhor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso deste amor. Jesus és tudo. Jesus és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o
contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, em tua presença me esconderei. Em tempo e fora do tempo eu te louvarei. As palmas. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar. E agora, sim, agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Para sempre. Para sempre. Amém. Aquele que tem o seu Jesus é diferente? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Pode se assentar, meus queridos, porque realmente a nossa vida mudou. A palavra de Deus diz que nós somos uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram coisas novas. Amém? Glória a Deus. E por nós sermos pessoas novas, nós também praticamos a palavra de Deus. Hoje é o domingo da compaixão. Nós tivemos aí essa semana o privilégio, a oportunidade de trazer 1 quilo de alimento na casa do Senhor. Se você se esqueceu, porventura, hoje, então faça isso, tá bom? Durante a semana, porque até nós nos organizarmos para montarmos as cestas básicas, você tenha a oportunidade, então, de entregar 1 quilo de alimento, tá bom? Para nós abençoarmos as pessoas, as famílias que estão necessitando, tá bom? Então, não se esqueça aí, no aviso está na projeção, que você pode trazer 1 quilo de... Não está na projeção, gente? Põe aí para a turma acompanhar. Então, você pode trazer aí esse quilo de alimento, tá bom? Para abençoar as outras vidas. Um recadinho muito, mas muito especial para você do próximo domingo. Estar na casa de Deus é um privilégio. Amém, igreja? Agora, domingo que vem, nós vamos celebrar a Páscoa, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E você precisa estar aqui, tá bom? Para participar desse domingo especial. Na verdade, não vai ser só um culto, mas vai ser todo o domingo. De manhã nós vamos começar 8h30 com café da manhã, tradicional, todo ano a gente faz. Se eu não me engano, só o ano passado que a gente não fez, por causa da pandemia, né? A gente estava fazendo a transmissão. Então, olha que oportunidade de estarmos em comunhão uns com os outros. Então, quero fazer e reforçar esse convite para você estar aqui 8h30, para nós tomarmos esse café da manhã juntos, tá bom? E logo após, às 10 horas, vamos ter o culto da ressurreição. Também é um momento muito especial de nós lembrarmos especificamente da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa, ela é muito importante, é um evento muito importante para nós cristãos, porque de fato a gente lembra da ressurreição de Jesus, não só que ele morreu, né? A gente lembra isso na sexta-feira, né? Da paixão que fala, no sábado de aleluia e o domingo da ressurreição, né? Então, venha participar conosco às 10 horas, o culto da ressurreição. E à noite, olha, nós vamos ter também um momento muito especial. Vamos ter batismo, vai ter a ceia do Senhor e batismos também. Então, venha celebrar ao Senhor, venha se alegrar com os irmãos, vamos ser igreja juntos, né? E participar desse domingo muito especial
que está sendo preparado com muito carinho para cada um de nós estarmos aqui e celebrando ao nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Também queria reforçar os irmãos que hoje nós estamos aí encerrando a nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. Os irmãos sabem que todo ano a gente faz, né, sempre uma campanha, lembrando dessa ferramenta que é tão importante para nós. Agora há pouco eu estava com as irmãs que vão se batizar no próximo domingo e falando justamente sobre isto: oração, leitura da palavra, jejum. Queridos irmãos, isto é muito importante para nós praticarmos. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ter um coração mais sensível às coisas de Deus, pratique isso na sua vida. Talvez você não praticou esses 21 dias, né? Então, faça um propósito. Aqui a gente sempre lança esse desafio para toda igreja participar. Mas se você não fez por algum motivo, então faça o seu jejum, né? Separe um tempo aí que você pode orar, você pode ler a palavra e dedicar a sua vida, o seu tempo a Deus. Tá bom, meus queridos? Queria convidar o irmão Ronaldo, que é da intercessão, ele orar, fechando esse momento, esse ciclo, tá bom? De entrega, que nós sempre temos, né? Eu fazia isso de manhã, 7h30, estava lá, eu vi alguns irmãos acompanhando, outros assistiam mais tarde, mas vamos fechar esse momento com uma oração de entrega ao nosso Deus. Boa noite a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Vamos orar então, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus. Agradeço ao Senhor, meu Deus, por esse momento, por estarmos aqui, por o Senhor ter colocado em nossos corações esse propósito, Senhor. Esse propósito que eu creio que advém do Senhor para com cada um de nós, Senhor. E através desse propósito, Senhor, que é a ferramenta que temos em nossas mãos, Senhor, para sim alcançar, Senhor, alcançar aquilo, Senhor, a qual almejamos nossos corações, a qual colocamos diante do Senhor. E como diz a Tua palavra, o Senhor não nos desamparará, Senhor, e seremos vitoriosos mediante esses propósitos, a qual o Senhor colocou em nossos corações, de estarmos assim, Senhor, nos santificando, nos entrando nesse propósito de jejum, de oração, diante do Senhor, que é o Deus grandioso e poderoso, Senhor. Entregamos também esse propósito diante do Senhor, meu Deus, porque assim estamos comprometidos ao Senhor, meu Deus, porque sabemos que o Senhor tudo pode, Senhor, e estivemos assim posicionados diante do Senhor unicamente, Senhor. Não estamos sim posicionados diante de homens, diante de mulheres, diante de ídolos, mas buscamos ao Senhor em jejum, em santificação, Senhor, porque o Senhor é santo, Senhor, e como diz a Tua palavra, sede santos, como eu sou santo, Senhor. Então buscamos isso diante do Senhor, meu Deus, e entregamos ao Senhor esse propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, meus queridos, glória a Deus, por esse tempo tão especial, né? Nós temos alguém visitando a gente pela primeira vez, levanta a sua mão. Opa, aqui à minha direita, um jovem, Deus abençoe sua vida, tá bom? Ah, é? O filhão? Tá bom, Deus abençoe Renata e a Carla, que legal, a família aí completa com a gente. Deus abençoe, viu? Qual é o nome do filhão? Kaique? Deus abençoe, viu, Kaique? Um grande abraço aí para você. Mais alguém está nos visitando? Muito bem. Ali atrás, olha, também temos um rapaz ali, né? É isso mesmo, ali, ó, o irmão já está cumprimentando você. Seja bem-vindo, tá bom? Deus abençoe sua vida, estar aqui conosco. Vamos receber esses visitantes com um aplauso ao Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês grandemente, tá bom, meus queridos? Muito bem, vamos continuar adorando a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor com os irmãos, que diz assim: o Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Escute isso, a palavra de Deus, ela está dizendo que o Senhor nos trará bênçãos. Eu acredito
que quando a gente entrega, eu faço isso, né? Quando a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta, o Senhor nos dá bênçãos. Eu tenho vários testemunhos aqui de que Deus foi fiel na minha vida. E eu creio que Ele é fiel também na sua vida. Então aqui, quando a gente fala, né, para os irmãos entregarem os seus dízimos e as suas ofertas, nada mais é para Deus continuar abençoando a sua vida. Quantos creem que já são abençoados pelo Senhor aqui? Amém, queridos? Eu creio, né? Nós somos uma igreja abençoada. Mas quando a gente é fiel, quando a gente obedece a palavra de Deus, Ele continua também nos abençoando. E aqui nesse versículo diz uma resposta para cada um de nós, diz: e a nossa terra dará a sua colheita. Cada semente que a gente planta, nós também podemos colher na presença de Deus. Financeiramente também é assim, você sabia? Que Deus, Ele quer ver a semente que você vai plantar no reino de Deus, para que Ele possa fazer assim as suas finanças prosperar. Então, nesse sentido, vamos orar, agradecer o privilégio que nós temos também de dedicar o nosso dízimo e a nossa oferta. Depois da oração, os intercessores estarão aqui à frente. Se você tiver um pedido de oração, lá atrás nós temos papéis que você pode escrever também o seu pedido de oração, trazer aqui na frente, que durante a semana nós vamos estar orando pela sua vida, tá bom? Então você pode fazer no momento de adoração, você pode entregar o seu pedido de oração e também trazer a sua oferta, o seu dízimo. Vamos falar com Deus, mais uma vez, feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de reconhecer que o Senhor está cuidando de nós. Essa oportunidade de semear no Teu reino, na igreja, no povo de Deus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, Pai. Que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades. O Senhor conhece, ó Deus, cada coração. O Senhor conhece, ó Deus, a vida financeira dos Teus filhos, dos nossos amados visitantes, enfim, todos que estão aqui. O Senhor conhece, ó Deus, a nossas finanças. E nós agora consagramos ao Senhor os nossos recursos, ó Deus, porque nós cremos que quando consagramos, estamos dizendo que tudo vem das Tuas mãos, que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos ajudando, todo mês, a cada dia, a conseguir o pão nosso, o dinheiro para as contas, o dinheiro para o aluguel, o dinheiro para aquele financiamento. O Senhor tem ajudado cada um de nós na sua realidade, no seu contexto. E se porventura, ó Deus, alguém tem encontrado dificuldades, que o Senhor ajude cada um a administrar melhor os seus recursos, Pai. Porque nós queremos ter a alegria, o prazer de trazer uma oferta ao Senhor, na casa do Senhor. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor faz milagres. O Senhor usa o dinheiro. O Senhor usa os milagres para abençoar o Teu povo. Mas nós precisamos do dinheiro na Tua casa para fazer a obra do Senhor. Por isso, ó Deus, multiplica o que é trazido aqui no Teu altar, porque sabemos que os nossos irmãos trazem com amor, com carinho, aquele dízimo, aquela oferta. E nós pedimos ao Senhor, multiplica, Deus, dá sabedoria para a Tua igreja, na administração desses recursos, Pai, para que o Teu reino continue avançando e glorificando o Teu nome. Obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer parte disso. E que ninguém se constranja nessa noite, se tem ou se não tem. É algo do nosso coração, Pai. Mas que o Senhor desperte aqueles que podem a continuar contribuindo, lembrando que nós estamos investindo no reino de Deus. Continua abençoando o Teu povo nessa noite. Nós abençoamos também os pedidos de oração que serão trazidos aqui no altar do Senhor. Toma, ó Deus, cada pedido, cada nome que vai ser trazido de repente aqui num papel escrito, palavras por conta de uma necessidade, de um problema, de uma solução, de uma porta aberta, uma porta de emprego, a cura de uma enfermidade, a paz de um conflito num lar. Quantas são as necessidades, Pai? Mas nós pedimos a Tua intervenção, o cuidado do Senhor sobre esses pedidos, sobre esses nomes que serão trazidos aqui no altar do Senhor.
Faça um milagre, Deus, nessas vidas. E abençoa também os nossos visitantes que estão conosco, que eles possam ouvir a Tua voz nesta noite e sair cheios da Tua presença, e possam retornar outros momentos para estar aqui conosco buscando a Tua presença, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Eu te convido a se levantar, vamos louvar ao Senhor, todos juntos. Deus de Abraão, fiel para cumprir a promessa feita a mim. E como já fez, prova outra vez e cumpre o que diz. Quando o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer, eu descansarei. Sei que Tu és fiel a mim. Sei que Tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu Te louvarei. Sei que Tu és fiel a mim. Aleluia, Ele é fiel. Início, meio e fim, tudo vai passar, Tu permanecerás. E hoje posso ver que não há nada que Tu não possas fazer. Quando o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer, eu descansarei. Sei que Tu és fiel a mim. Ele é fiel. Sei que Tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu Te louvarei. Sei que Tu és fiel a mim. Por isso a nossa fé está em Cristo. Ele é a nossa fé, Ele é a nossa resposta. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixa. Minha fé está em Cristo, minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Jamais me deixará. Diga: sei que Tu és fiel a mim. Ele é fiel. Sei que Tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu Te louvarei.
prometeu é fiel, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui próximos a comemorar o feriado da Páscoa, que nos lembra da morte e da ressurreição de Cristo. Que bom é saber que Jesus ressuscitou. Jesus nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe libertação, nos trouxe salvação. Que lindo é o nome de Jesus. Que nome doce é o nome de Jesus, amém? A morte ele venceu, o véu ele rasgou, a tumba agora está vazia, Jesus está vivo. Glória a Deus, amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo, diga, quão lindo é o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, Meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Ele é maior do que tudo. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Porque Ele venceu a morte e Ele vive, amém? Então você pode levantar as suas mãos, levante as suas mãos e louve ao Senhor, porque Ele é vencedor. Jesus Cristo está vivo, a morte venceu e o véu do romper, e a tumba está vazia, a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é glória, tu é a glória acima de todos.
Deus, igreja. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que Jesus está sobre todo nome. Será que você pode compreender isso? Você que está aqui adorando a Deus, que o nome de Jesus está sobre todo nome, está acima de tudo e de todos. E é esse Deus, é esse Jesus que nós estamos aqui adorando. É esse Jesus que estamos aqui entregando a nossa vida, que estamos nos esvaziando de nós mesmos, para que Ele possa encher da presença dEle. Toda vez que quando você vem à casa do Senhor, você sabia que Deus, Ele quer tirar algo de você? Deus, Ele quer tirar algo do teu coração. Toda vez que você vem na casa do Senhor, Ele quer tirar algo de você. Preste atenção nisso. Para que Ele coloque algo dEle em você. Ele tira de nós para colocar algo dEle em nós. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque nessa noite o Senhor, desde quando o momento que você entrou aqui, através do Espírito Santo de Deus, Ele está transformando o nosso coração. Se você tem essa consciência, se você entrou com esse propósito de adorar a Deus, isso vai acontecer. Até o final do culto, Deus continua falando com alguns, e até o final do culto o Senhor vai falar com alguns, porque cada um aqui tem um contexto, uma realidade, e Ele está tirando algo da nossa carne, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, para colocar algo em nós. A fé, a posição, a postura de cristãos, de sermos firmes, perseverantes, o amor dele no nosso coração. Mas tudo isso só pode acontecer por causa de um nome. Qual é, irmãos? Jesus. Jesus. Por causa desse nome é que as coisas acontecem aqui nesse lugar. É por causa desse nome que nós estamos aqui reunidos. E nós vamos cantar mais uma vez de todo o nosso coração, a última vez. És invencível. E declare de todo o teu coração, porque é esse nome que você está adorando, que está transformando o teu coração. Vamos lá, és invencível. És invencível, adore a Deus. Teu é o reino, Oh Deus, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso
Sabe, às vezes a gente se retrai em alguns momentos. E isso é normal acontecer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está numa batalha, a nossa carne contra o nosso espírito. É igual ler a Bíblia. Quantos de nós às vezes falam assim: ah, eu estou com uma preguiça hoje de ler a Bíblia? Acontece. Ah, eu estou cansado para orar, para ajoelhar, para se derramar na presença de Deus. Às vezes é mais fácil deitar e dormir. Por quê? É a nossa carne que é assim. A adoração é a mesma coisa. Às vezes fica ali uma guerra dentro de nós. E Deus está nos fazendo esse convite tão especial de nós adorarmos. Não é a uma entidade, uma imagem, mas é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos adorando o Jesus que se entregou por nós, que no próximo final de semana estaremos novamente reunidos para se alegrar pelo ato da sua ressurreição. Então adore a Deus, irmão. Adore a Deus, igreja. Porque essa é a oportunidade que você está tendo dele falar com você. És invencível. Vamos lá, mais uma vez. És invencível. És invencível, inigualável, Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Diogo quer continuar, Diogo? Pode se assentar, queridos. A gente continua. Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Vamos meditar na palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse: Vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem
que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-lhes ele. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém, irmãos? Olha para cá. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre a necessidade urgente de renovação. Existe uma necessidade, meus irmãos, urgente, não é só a necessidade, mas urgente de renovação em algumas áreas da nossa vida. Durante essa pregação, eu espero que você vá analisando qual área da sua vida que precisa ser renovada. Nós estamos, todo ano, nós intitulamos um tema, e esse ano, apesar da pandemia que estava mais acentuada nos anos que passaram, estamos trabalhando o tema sobre recomeço. E tem tudo a ver com essa realidade sobre renovação. Porque a grande verdade é que a renovação, ela é essencial para as nossas vidas. De tempos em tempos, você precisa, nós, pensarmos sobre esta realidade, meus irmãos. Porque muitas pessoas, elas acabam, de alguma maneira, se desgastando. Elas se desgastam, talvez, no seu trabalho. Existem muitas lutas, muitos problemas que acontecem naquele contexto, e elas acabam ficando assim desgastadas. Tem pessoas que chegam ao ponto de não querer mais ir trabalhar. E aquele prazer que ela tinha de estar trabalhando em determinado local, muda de sentido. Ela já não quer mais ir, ela já começa a procurar outro lugar para trabalhar e assim por diante. Então, de repente, aquela pessoa já está esgotada. Porque talvez a opressão, né, sobre ela ali no dia a dia, do seu trabalho, isso acaba desgastando ela. Talvez isso aconteça também em outras áreas da nossa vida. Quando, por exemplo, a gente passa por uma dificuldade familiar. Às vezes a pessoa entra num conflito ali com o marido ou seus filhos, enfim, algum contexto familiar, e aquela questão não é resolvida, e ela acaba também se desgastando por conta disso, e ela precisa, às vezes, de uma renovação. Olha, eu não aguento mais, as pessoas até falam, olha, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais essa família. Às vezes as pessoas dizem isso. Às vezes precisamos, queridos, de uma renovação espiritual. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que o inimigo, você tem um inimigo, que é o diabo, que ele quer ver você destruído. E a palavra do Senhor, ela fala que ele anda ao nosso redor como um leão querendo nos tragar, devorar, destruir a nossa vida. E às vezes a opressão, vamos chamar assim, espiritual, ela é tão grande na vida das pessoas que elas acabam também se desgastando espiritualmente. Às vezes elas, querem orar, mas não conseguem. Querem ler a Bíblia, mas às vezes não encontram tempo. Talvez quiseram jejuar, mas não conseguiram. Às vezes é uma luta espiritual que acontece. Assim como nós estávamos aqui, rapidamente ministrando nesse momento de adoração. Às vezes há uma luta interna dentro de nós, que às vezes a gente vem com a intenção, pelo menos deveria ser essa, de adorar a Deus, de expressar o nosso amor, de cantar músicas junto com a igreja, com a equipe de louvor, para, como igreja, como filhos de Deus, adorarmos o nome dEle, exaltarmos o nome dEle, mas às vezes vem aqueles pensamentos.
que tira o foco de algumas pessoas. Que às vezes elas pensam assim, amanhã eu tenho que ir lá no advogado, resolver uma situação. E aqui o louvor, a oração acontecendo, na terça eu tenho que ir lá no médico, eu tenho médico terça ou quarta. Aí o louvor, a oração acontecendo, o culto já está quase acabando, ela está lá. Mas espera aí, não era nem terça nem quarta, eu acho que era na sexta que eu tenho retorno no médico. Sabe, então, às vezes, a gente permite o nosso pensamento ser ocupado de tudo e de todas as coisas. E que a gente precisa entender que nós estamos aqui por um único propósito, de sermos renovados por Deus. Renovados pelo Senhor. Davi, certa vez, ele orou dizendo, renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha só, quem sou eu para não orar como Davi? Se Davi foi um rei, um homem tremendamente usado por Deus, a Bíblia chama esse homem de um homem segundo o coração de Deus, e ele percebeu que a renovação era essencial na vida dele, até o ponto que ele chega, renova dentro de mim um espírito inabalável, que nada viesse abalar ele. E quantos de nós, muitas vezes, somos abalados por notícias, por situações que vemos, que acontece com a gente, que a gente depois fica assim, será que Deus vai fazer alguma coisa? Aí a gente fica no questionamento de dúvidas, de incertezas, e o próprio salmista Davi, ele diz, renova dentro de mim. E às vezes a gente está orando, dizendo, Deus, muda isso aqui, muda aquilo lá, muda aquele lá, e Davi aqui, ele está nos ensinando, através da palavra de Deus, que é dentro de nós, e precisa haver essa renovação. Se dentro de nós não houver essa renovação, esse desejo, esse querer de Deus, não adianta nada acontecer fora da gente. Porque sempre vai haver uma insatisfação. Você está orando por um exemplo, você está orando por alguma situação ser mudada exteriormente, mas às vezes o seu interior não foi mudado. Aí aquilo acontece, aí você vai continuar insatisfeito. Ou se não acontecer, você vai continuar com dúvidas. Então entenda que o salmista disse, renova dentro de mim um espírito inabalável. Que aconteça o que acontecer, assim como ele usou aquelas palavras, que a gente continue sempre na presença de Deus. Sem renovação, meus irmãos, a vida nossa, ela fica travada. Ela não anda, ela não vai para frente. Há cristãos que perdem o seu entusiasmo. Quantas pessoas estão vivendo essa realidade? Quantos cristãos não estão vivendo mais aquele fervor espiritual? Quantos cristãos muitas vezes estão lendo a palavra, se é que isso acontece com alguém, mas vale ressaltar, lê a palavra automaticamente. Tem pessoas que às vezes até oram para dizer assim, eu fiz a minha parte, por desencargo de consciência, para ficar, entre aspas, bem com Deus. Eu fiz a minha oração, pronto, a minha oração do dia já está feita. Fui na igreja, bati o meu cartão, pronto, fiz a minha parte. Queridos irmãos, isso não é renovação dentro de nós. Quando há uma renovação dentro de nós, o nosso desejo é ler a palavra de Deus e saber que Deus, Ele vai falar conosco ali naquele momento. A renovação, quando ela vem dentro de nós, é quando nós nos ajoelhamos ou ficamos de pé ou assentados e saber que nós estamos entregando uma necessidade nas mãos de Deus e ao seu tempo Ele vai resolver para nós.
A renovação, meus queridos, dentro de nós, acontece quando nós sentimos o desejo ardente de servir a Deus. De dizer, Deus, usa a minha vida, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Deus, eu tenho um dom, o Senhor me deu através do Espírito Santo. Então, Pai, usa a minha vida quando e como o Senhor quiser. Isso é renovação. Mas, infelizmente, há pessoas que estão travadas, que estão aí vivendo a sua vida, sabe, me perdoem usar esse trecho de uma música, mas expressa muito isso, deixa a vida me levar. Infelizmente eu tenho que usar uma música secular numa pregação, mas é uma grande verdade. Vamos vivendo aí, do jeito que dá, como for. Se der, deu. Se não der, não deu. Não, pessoas renovadas, elas não vivem dessa forma, meus queridos. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 30, verso 31, diz assim: aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Estou aqui colocando alguns versículos para os irmãos entenderem da importância da nossa renovação diante de Deus, como o próprio apóstolo Paulo, ele declarou em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém, igreja? O apóstolo Paulo, ele entendeu dessa importância. Não era só em momentos específicos, mas ele declara aqui, depois, se você quiser abrir, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Ele diz, dia após dia, ou seja, a renovação, ela é tão importante na nossa vida, que ela precisa ser até diária. Não é num culto, não é num evento, numa programação específica, mas diariamente, o nosso desejo precisa ser, Senhor, me renova, Senhor, que essa noite, ao sair desse lugar, eu seja transformado, que eu seja moldado pelo Senhor. Isto é renovação. Renovação, meus irmãos, é transformar algo em novo. Renovação é fazer com que algo fique melhor. Eu preciso ser uma pessoa melhor, hoje, amanhã e depois de amanhã. Você precisa ser uma pessoa melhor, hoje e assim até quando Jesus voltar. Porque quantas pessoas, como eu disse, estão aí vivendo sem sentido, uma vida talvez até sem graça. Para ela aquilo lá é maravilhoso, mas espiritualmente falando, aquela pessoa de repente está doente. Precisa de um despertar de Deus, precisa da cura de Deus, precisa de um renovo de Deus. Renovação, meus irmãos, é recomeçar a sua vida, a sua história. Renovação é quando você sai desse lugar, aqui na igreja, você fala assim, olha, a partir de amanhã, eu quero ler mais a palavra de Deus. A renovação é você recomeçar, olha, acabou o jejum hoje, foi o último dia da campanha aí. Mas amanhã, mesmo fora da campanha, eu quero fazer o meu jejum. Renovação, meus irmãos, é recomeçar. É você comer o arroz e o feijão, como eu estava falando com o pessoal do batismo. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, sabe, sobrenatural. Mas para você ter uma renovação, meu querido, você tem que fazer o básico. E o básico o que é, meus irmãos? O básico é ler a palavra, é orar, é se relacionar com Deus. E é dessa maneira que Deus vai trazendo renovação para o seu coração. A palavra do Senhor, ela nos mostra que vários homens de Deus, eles experimentaram esse tipo de renovação. Algum deles, para você ter uma ideia, por exemplo, Abraão, Moisés, Neemias, Elias, Paulo, Pedro, precisaram ser renovados por Deus. Precisaram que algo novo acontecesse em seus corações, para que assim transformasse as suas vidas.
Abacuque mesmo, ele declarou, ele fez uma oração no seu contexto de história. Lá no capítulo 3, verso 2, diz assim: ouve, Senhor, a tua palavra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O que é que o profeta Abacuque estava falando? Aviva, Senhor, renova, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio de nós, como diz algumas versões, entre nós, Senhor, nós precisamos de um renovo espiritual. O profeta Abacuque já reconhecia isso, meus irmãos. Eu estou aqui apontando algumas situações, homens, situações da história da Bíblia, para você entender. Neemias foi um grande homem também, que trouxe essa renovação para a nação de Israel, que lá naquela época estava com seus muros de Jerusalém derrubados, destruídos, e através da sua postura de oração, de jejum, de clamor de Deus, eles reergueram os muros de Jerusalém, e ali através daquela situação, Deus trouxe uma renovação numa nação inteira. Não era só uma pessoa que precisava, mas uma nação. Talvez essa noite você está aqui precisando de uma renovação. Talvez esta igreja precise de uma renovação em todos. Só Deus é quem sabe. Só Deus é que vai dizer no final desse culto. Mas eu creio que Ele já está falando conosco. Quando nós voltamos aqui para o capítulo 9 de João, nós vamos ver justamente isso. No texto nós vemos Jesus, além de curar aquele cego de nascença, Jesus estava renovando os discípulos e os religiosos daquela época. Porque uma das coisas que mais prejudica a renovação da sua vida pessoal e coletiva de uma igreja é a religiosidade. A verdade, você sabe muito bem, até melhor do que eu, que Jesus sempre criticou os religiosos daquela época, os fariseus, e eles estavam sempre contra Jesus. Jesus querendo fazer algo novo, Jesus querendo manifestar a glória de Deus, e mesmo assim Jesus fazia, mas em alguns momentos eles estavam sempre questionando, sempre dizendo alguma coisa, talvez até querendo impedir de Jesus fazer algo ali naquela situação. Então acredite que existem pessoas que são tão religiosas que podem se tornar um obstáculo para o renovo de Deus. Talvez você seja tão religioso que isso está impedindo o agir de Deus na sua vida. Mas nesse texto, o que é que nós podemos aprender sobre o que é uma renovação? No primeiro versículo, acompanhe aí comigo, por favor, na sua Bíblia. No primeiro versículo de João, capítulo 9, diz: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Meus irmãos, olha para cá. A renovação, ela começa com a iniciativa de Deus. Isso aqui precisa estar muito claro para nós. Porque você não está aqui à toa. Quem está nos acompanhando na transmissão, não está acompanhando à toa. É porque Deus, Ele quer fazer algo no teu coração essa noite. Amém, igreja? É iniciativa de Deus. Por mais que você queira, mas Deus queria primeiro. Mas ainda que alguns não queiram, por distração, por espiritualidade fria, sei lá o quê, mas mesmo assim ainda Deus quer fazer. Porque esse texto aqui está falando que não foi o cego, na verdade ele nem tinha como ver Jesus. Ele era cego de nascença. Mas diz o texto que Jesus viu um cego de nascença. Quando eu estava meditando nesse texto, eu pensei naquele versículo quando nos fala que nós amamos
Porque Deus nos amou primeiro. Toda a iniciativa espiritual, primeiro vem de Deus na sua vida. Quando você quer orar mais, é porque Deus já tocou isso no seu coração. Quando você fala assim, não, eu quero ler mais, eu quero ir na igreja, eu quero servir em algum ministério, eu quero ser útil, acredite, já é Deus tocando no seu coração. Porque Ele viu você primeiro. E foi isso que aconteceu com a vida daquele cego. Aquele homem, diz o texto, que ele mendigava para as pessoas, pedia dinheiro para a sua sobrevivência. Mas Jesus viu aquele homem, a sua necessidade. E eu quero te dizer algo nessa noite, que assim também Jesus, Ele vê a sua necessidade. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos como esse cego de nascença. Me permita dizer isso. Nós às vezes estamos caminhando, mas não estamos enxergando nada. Talvez estamos até com a nossa rotina indo e vindo e fazendo as coisas, mas às vezes espiritualmente estamos cegos. Mas tem uma boa notícia. Jesus está vendo o nosso coração, amém, igreja? E é o que diz lá em Jeremias, capítulo 31, verso 25. Vou restaurar os corpos cansados, vou renovar as almas fatigadas. Estava dizendo, olha, aqueles que estão cansados, eu vou renovar. Mas você precisa entender nessa noite, que Jesus está vendo você. Porque Ele sabe em que área precisa ser renovada. Por mais que você esteja aí refletindo, caminhando com a gente nessa mensagem, Deus, Ele já sabe o ponto certo que você precisa ser renovado. Talvez muitos aqui estão dizendo assim, olha, eu preciso ser renovado na minha família, outros lá no trabalho, outros nessa área específica, mas Deus, Ele já sabe. E é nessa área que Ele quer agir na tua vida. Foi para isso que nós viemos, meus irmãos. O cego de nascença não viu Jesus, não pediu nada para Jesus, não clamou o nome de Jesus, mas Jesus viu a necessidade daquele homem e foi até ele fazer o que era necessário. E eu creio, meus irmãos, que nessa noite, assim Jesus, Ele é esse especialista em renovar o nosso coração, amém, igreja? Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias 1:5, só para você ter uma ideia, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta às nações. Escute isso, é claro que aqui há um contexto do povo de Israel. Mas eu não tenho dúvida que quando você estava sendo formado lá no ventre da sua mãe, Deus já sabia quem você era. Deus já sabia o que você iria passar hoje. E Deus já sabia o que você vai passar amanhã. E é por isso, meus irmãos, que quando Jesus viu aquele cego e agiu na vida dele, eu creio também que assim Jesus tem algo novo para mim e para você. Amém, igreja? Como é que a gente aprende nesse texto? Além de Jesus nos ver e quer renovar o nosso coração. Por isso, não fique com o coração fechado. Permita Ele agir. Mas qual é a segunda coisa? Ele simplifica o que a religião complica. E aqui a gente precisa ter um discernimento bem sensível. Porque aqui o versículo 2, se você olhar comigo aí na sua Bíblia, diz assim, seus discípulos lhe perguntaram, discípulos, pessoas que estavam próximas dele, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Irmãos, olha para cá, esse versículo aqui, naquela época, era assim, quando alguma pessoa ela nascia com algum problema, já de nascença, assim como esse cego de nascença, já tinha esse conceito que Deus estava castigando ela, que havia um castigo sobre aquela vida. E aí, nesse contexto aqui, Jesus fala o quê? Olha, está dando uma orientação naqueles discípulos, né? Discípulos que andavam com Jesus. Espera aí, ó, vocês estão errados no que vocês estão pensando. Não tá alinhado com o que Deus quer nos ensinar. Eu vou falar para vocês.
Jesus disse assim, olha, nem ele, nem os seus pais pecaram, para que ele nascesse cego. O que isso quer dizer para mim e para você, queridos irmãos? Às vezes, quando acontece alguma coisa de errado ou ruim na nossa vida, qual é a primeira mensagem que vem no nosso coração? Está vendo? Tinha que ser comigo mesmo, né? Tem algumas pessoas que às vezes até falam assim, olha, eu sou um azarado, nada dá certo para mim. Talvez você nunca falou isso, mas acredite que uma grande 90% das pessoas pensam isso na sua vida, na sua história. Olá, eu tentei, eu me dediquei e não foi para mim, não aconteceu. E às vezes, meus irmãos, a gente acha que os problemas da vida, as situações ruins e complicadas, acontecem só com a gente. Só que aí Jesus está falando assim, olha, ninguém pecou, ninguém fez nada para ele nascer assim. Ele nasceu assim, sabe por quê? Jesus estava dizendo assim, tem coisas que acontecem. Tem coisas que não tem explicação. Porque quando uma pessoa... Eu fiz casamento ontem aqui na igreja, espero que não, que eles estejam bem, né? Mas é só um exemplo. Por que quando as pessoas elas casam, e já aconteceu situações assim, passa um mês, o cônjuge dela falece, morre. E aí ela fala assim, mas como? Eu casei agora, tenho uma vida inteira pela frente, o que aconteceu de errado? Não aconteceu nada de errado, ninguém fez nada de errado. Aconteceu pelo simples fato de nós estarmos vivendo e existindo nessa terra. Ah, por que eu fiquei desempregado agora? Não, olha, eu tinha feito planejamento, eu ia bater uma laje em casa, eu ia construir aqui uma cobertura, ia fazer uma churrasqueira e fiquei desempregado. Por que eu fiquei desempregado? Eu ia chamar até o pastor para comer um churrasquinho aqui em casa. Aí eu vou falar para ele, por que você ficou desempregado? Porque acontece. Porque a gente fica desempregado. Porque bateram no meu carro. Eu lavei ontem ele, eu gastei 50 conto lá no Lava Rápido. E bateram no meu carro. Acontece. Tem hora que a gente quer explicação para tudo. Mas tem hora, meus irmãos, que a gente não vai achar explicação. É o que Jesus fala aqui, ó, ninguém pecou, ninguém fez nada de errado. Aconteceu, ele nasceu assim, ele é um ser humano, ele nasceu cego de nascença, ele saiu do ventre dessa forma, porque tinha que ser. Se Jesus falou isso, meus irmãos, às vezes a gente quer ser Deus, interpretando as coisas. Não, aconteceu isso por causa daquilo, e daquilo está acontecendo por causa daquilo, e não sei o que e tal, e talvez vai acontecer aquilo por causa daquilo. Não, nós não somos Deus. E aí Jesus aqui, ele está simplificando a vida. E algumas pessoas, elas não conseguem, sabe, vencer barreiras, porque elas mesmas estão complicando a vida. Porque aqui nesse texto diz que os próprios discípulos questionaram Jesus. Quem foi Jesus? Responde para nós. Os discípulos queriam uma resposta, eles estavam complicando uma coisa que não tinha complicação, que aconteceu porque tinha que acontecer. Mais à frente, os religiosos, eles complicam o que era complicado, eles questionam Jesus porque ele estava curando no sábado. Meu Deus! Então era melhor, de repente... E a gente vê que foi uma coisa boa que aconteceu para esse cego de nascença. Então, será que era melhor deixar aquele homem daquele jeito? Mas Jesus não entendia dessa forma. E mesmo que fosse no sábado, que seria proibido para os religiosos, ele fez isso no sábado. Ele estava descomplicando as coisas. Ele estava descomplicando a vida. E às vezes, meus irmãos, a gente deixa de ser renovado, de ter uma transformação, porque a gente fica questionando, a gente fica pondo algumas
interrogações em tantas áreas que a gente não permite Deus simplificar o que é simples. E para a gente viver a renovação de Deus, é só dizer: Deus, está na tua mão. É tão verdade isso que o próprio Salomão, no capítulo 7, verso 29, numa tradução da linguagem de hoje, tá? Talvez na sua, se usa uma outra tradução, não esteja, mas diz assim: tudo o que aprendi, Salomão, escute isso, Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, tudo bem? E diz assim: tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Não é o pastor Rodrigo que está falando, não. Depois, se você tiver curiosidade, anote aí. Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, mas na tradução da linguagem de hoje, tá? Está dizendo isso. O homem mais sábio da terra disse: olha, é a gente que complica a vida. Somos nós que muitas vezes complicamos, sabe? Somos nós que polemizamos todas as coisas. Mas Jesus aqui, ele estava dizendo assim: olha, eu posso fazer algo novo na vida desse homem. Não precisa complicar o que já é complicado. Vamos pensar desse jeito, eu posso fazer uma coisa nova. Para que ficar complicando uma coisa que ele já está com dificuldade? Ele está lá sendo humilhado, ele já está pedindo dinheiro, esmola. Para que complicar mais a vida desse ser humano? Mas eu posso fazer algo novo na vida dele. E às vezes, meus irmãos, a gente precisa parar de complicar para Deus renovar. Parar de ser religioso, o que pode, o que não pode, é claro, se tratando em relação à palavra, à doutrina, isso não se mexe em princípios da palavra de Deus, mas às vezes a gente está complicando e Deus está querendo agir, a gente está falando e Deus quer agir. Às vezes tem esposa que está complicando a vida do marido. Meus irmãos, eu preciso falar isso. Preciso. A gente tem que ter sabedoria. Às vezes a esposa chega em casa, o marido lá não é cristão, não é crente, e a mulher é uma chata. Não é a Juliana não, tá? Deixa eu só... Senão deixa eu entrar em casa. A gente não tem esse problema, graças a Deus. Mas às vezes a mulher é uma pedra no sapato. O cara não tem sossego. Aí ela chega para o pastor: pastor, meu marido não quer vir para a igreja. Aquele homem é uma pedra, não se converte nunca. Mas também a mulher é uma praga em casa. Não dá uma folga para o homem. Meu Deus. Vai se converter, mulher. Tem pai que, sabe, é um tormento na vida dos seus filhos. Aí depois vai lá, vamos ficar orando, olha, ora para o meu filho, né, ele está afastado da igreja, lógico. Chegava em casa, criticava a igreja, o pastor, o irmão que tocou, o irmão que pregou, o irmão que orou. Como esse filho vai um dia pensar em pisar dentro de uma igreja? Como? Porque se a pessoa chegar lá, de vez ela pintar a igreja como um céu, que a gente sabe que também não é bem assim, né? Quem tem mais tempo na igreja sabe que tem os seus problemas, somos seres humanos. Tem um título de um livro que fala: proibido a entrada de pessoas perfeitas, é isso? Todo mundo é imperfeito. Mas aí, de repente, de vez chegar em casa, também não vai mentir, mas vamos pensar assim, né? Quem sabe? Como foi o culto? Foi uma bênção, né?
uma palavra abençoada, um louvor tocou nosso coração, o irmão orou lá pelos enfermos, olha, tinha um ambiente envolvente, a presença de Deus foi sentida. Opa, é mesmo? Isso aconteceu? Ah, domingo eu quero ir lá, hein? Não esquece de me chamar. Não, aí chega em casa, pá, chutando a cadeira, sai da minha frente, hein? Nossa, mas você não veio agora da igreja? Mas não gostei de nada de lá. Ele acha que o culto é para ele, né? Mas tudo bem. Não gostei. Eu não gostei. Não quero nem saber se Deus gostou. Mas eu não gostei da oração, da pregação, do louvorzão, do irmãozão. Não gostei de nada. Não devia nem ter ido. Como que as pessoas querem uma renovação dentro da sua casa? Como que as pessoas querem um ambiente diferente no lar, agindo assim? Não vai conseguir. E nesse texto nos mostra os religiosos assim, questionando Jesus, dizendo o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer, não, porque no sábado Jesus, a nossa tradição manda que não pode curar. Então deixa o coitado lá, mendigando, vivendo daquele jeito, cego e pedindo esmola, então fica aí do jeito que você está. É isso que Jesus tinha que falar? Ah, Jesus, quem pecou? Quem é o errado da história? Porque muitas vezes a gente quer achar um culpado. Quem é o errado? A gente nunca olha para nós mesmos, né? A gente sempre olha para o outro. Jesus, quem é o errado? É ele ou os pais? Diz aí o segredo para nós. E aí Jesus simplesmente para os religiosos, os espirituais, dizendo, olha, ninguém errou. Porque Jesus estava dizendo que era para a glória de Deus que aquilo tinha acontecido. Para a glória de Deus que aquilo tinha acontecido. Se você olhar no verso 3, disse assim, disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Escute isso. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Escute isso, igreja. Tem coisas que acontecem, que ninguém é o culpado, mas é simplesmente porque Deus quer se manifestar naquela situação. Eu pesquisei aqui, e é interessante que em outras versões, diz, principalmente na linguagem de hoje, que os discípulos, e aqui é uma diferença que você precisa alinhar esse pensamento, que diz assim, os discípulos perguntaram para Jesus, por que ele nasceu assim? Qual foi a resposta de Jesus? Para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Pastor, mas como assim? Não entendi. Realmente, é bem sensível esse detalhe. Porque os discípulos estavam dizendo, por que ele nasceu assim? E Jesus disse, não é o porquê, descarta o porquê, é para quê. A gente tem que entender, meus irmãos, se nós queremos uma renovação genuína no nosso coração, a gente tem que parar de ficar perguntando por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que está acontecendo isso, mas a gente tem que dizer, para que está acontecendo isso? Para onde o Senhor quer me levar? Quais são as mudanças que Deus quer me transformar? Porque a gente tem esse hábito, né? Por quê? Por quê? Por quê? E se bobear, a gente vai ficar falando esse porquê até o final da nossa vida. Mas o que a palavra de Deus, ela está nos ensinando, meus irmãos, a transferir, ao invés desse porquê, mas você dizer, para quê? O que Deus quer com isso na minha vida? Ah, pastor, mas eu estou com esse problemaço, eu estou com esse pepino, eu estou com esse abacaxi na minha mão, como é que eu faço? Para quê? Não é o porquê. Talvez você está vivendo tudo isso porque o Senhor quer te renovar nessa noite.
Porque Deus quer ir um pouquinho mais além do que você está vivendo, meus irmãos. Uma outra verdade que a gente vê nesse texto, que a renovação, ela só virá na sua vida através da obediência. A renovação de Deus só vai vir através da sua obediência. Não tem outro caminho. Você pode andar no caminho que você quiser, o tempo que você quiser, Deus até deixa. Mas uma renovação no teu coração, ela só vai vir através da obediência da vontade de Deus. Nesse texto, no verso 7 diz, verso 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Alguns iam falar, eca, cuspe, terra nos meus olhos? Não. Mas aí o verso 7 diz, então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa, olha só, enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Você precisa aprender isso nessa noite. A renovação, a mudança de Deus na sua vida, ela só virá através da obediência. E tem um momento que você precisa ser muito sincero com você mesmo e dizer, Deus, aonde eu estou te desobedecendo? Porque esse texto, ele está dizendo assim, Jesus falou, vai se lavar no tanque de Siloé. E aí aquele homem, ele foi. Mas como que ele foi? Se ele era cego? Porque até esse momento ele não tinha sido curado, vamos dizer assim. Até esse momento ele ainda continuava cego. Vamos pensar um pouquinho mais além? Existem vários casos de que Jesus curou as pessoas de forma instantânea. Existem várias situações que Jesus transformou a vida das pessoas num estalar de dedos. Mas essa ocasião, a palavra de Deus está nos dizendo e nos ensinando, se nós queremos ser abençoados, renovados por Deus, nós precisamos obedecer. Porque diz o texto que aquele homem não foi curado de imediato. Alguns outros textos nos falam que Jesus falou, elogiou algumas pessoas. Opa, a sua fé o curou. Foi imediata. Mas aqui nesse texto, Jesus falou, vai ao tanque. Ele tinha que ir para algum lugar, sair da onde ele estava e ir para algum lugar e se lavar. Imagine você, ainda com lama nos olhos. Mas ele tinha que ir. Ele tinha que obedecer. E chegando lá, quando ele obedeceu, alguma coisa aconteceu. Entende? Será que não passou na cabeça daquele homem, dizendo assim, eu só estou ouvindo a voz de Jesus, mas eu sei o caminho até o tanque de Siloé, então eu vou obedecer. Aquele homem poderia dizer assim, Jesus, para com isso. Além de jogar lama nos meus olhos, eu já não preciso. Eu já não preciso. Além de jogar lama nos meus olhos, você quer que eu vou até lá? Não vou mesmo. Estão entendendo, irmãos? Que aquele homem, ele poderia ter dito assim, olha, eu vou ficar por aqui mesmo, esse Jesus aí está exagerando, jogou lama nos meus olhos, está falando, além de eu ser cego, ele quer que eu caminhe até lá, como? Não, é verdade, é meio cômico, mas é verdade. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que não tem as duas pernas, pôr ele aqui e falar, anda até lá. Não tem como. É meio cômico, mas é.
E era o que estava acontecendo. Jesus era cego. Jesus era cego, não. Aquele homem era cego. Será que Jesus estava... Me perdoa, Senhor, não me joga maldição não em cima de mim. Será que Jesus não estava vendo que ele era cego? É lógico que ele sabia qual era o problema daquele homem. Mas Jesus queria obediência. Obediência. Tem coisas na minha e na sua vida, meus irmãos, que só vão acontecer quando a gente obedece a Deus. Porque quando você não obedece, você está dizendo, eu não confio em Deus. E aquele homem, além de ser cego, além de ter lamas nos olhos, além de ter dificuldade de ir para o tanque de Siloé, ele obedeceu. E ele estava dizendo, Jesus, eu confio completamente no Senhor. Até de olhos fechados, para não perder aqui a piada, né? Só para alguém que entende. Até de olhos fechados eu creio no Senhor. A gente tem que ser assim, queridos. Até de olhos fechados, nós temos que confiar no Senhor. Até com os nossos olhos embaçados, a gente tem que confiar no Senhor. Até com o nosso caminho meio nublado, não sabendo aonde vai pisar, temos que confiar no Senhor. Porque quando a gente obedece, Deus faz algo novo. Amém, igreja? Eu quero encerrar dizendo aos irmãos que Jesus, depois que cuspiu na terra, fez aquela lama, pôs lá no óleo dos homens, isso é para você guardar e meditar essa semana na tua vida. No verso 24 diz, eu já estou encerrando, tá bom? Diz assim, então os líderes judeus chamaram pela segunda vez aquele homem, que era cego, e disseram, jure, por Deus, que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Olha só, os religiosos julgando aquele cego. Sabe que nem na audiência, você põe a mão assim, jura dizer nada além da verdade, mais ou menos assim, né? Aqueles religiosos estavam fazendo aquilo com aquele homem. Olha que situação chegou. E aí ele respondeu, se ele, Jesus, é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Amém, irmão? Você pode aplaudir ao Senhor? Eu era cego e agora eu vejo. Aquele homem não soube explicar o seu milagre, mas ele viveu aquele milagre. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que nessa noite, você não precisa explicar nada, você só precisa viver algo que Deus quer fazer na sua vida. Você só precisa estar disposto. Se você estiver disposto, como aquele homem cego de nascença, ele estava, a sua vida também vai ser transformada. Eu creio nisso, acredito muito. Vamos ficar de pé? E a palavra do Senhor, ela diz para nós que o Senhor, Ele dá forças ao cansado, Ele renova as nossas forças. É tão interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus também diz em Jó, que ele passou por muitas coisas. É um versículo que eu gosto muito. Está lá em 42, verso 5, diz, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó, será que dá para a gente explicar o que ele passou? Você lembra o comecinho do livro de Jó? Só para lembrar vocês,
A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. Um homem que não precisava passar pelo que ele passou. Um homem que levantava de madrugada para oferecer sacrifícios. Olha o temor do coração daquele homem, que ele dizia assim: vai que meus filhos pecaram contra o Senhor. Então, Deus, eu estou aqui oferecendo um sacrifício de arrependimento, de perdão de pecados pelos meus filhos. Um homem temente a Deus, que perdeu seus filhos, suas finanças, seus bens, sua saúde, mas lá no final diz que Deus restituiu em dobro na vida dele. Amém, igreja? Tem outra coisa aqui que eu anotei que é importante passar para você. Voltando um pouquinho para esse texto, a renovação é apenas o início do que Deus fez na vida daquele homem. Por quê? Você tem que pegar isso. Porque diz o verso 35 assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado. Ao encontrá-lo, olha isso, quando eu estava pensando nesse versículo, diz assim: ao encontrá-lo. Pensa aqui comigo. Jesus cuspiu no chão, fez a lama. Aquele homem não tinha visto Jesus. Passou nos olhos dele e falou: vai se lavar. Aquele homem não tinha visto Jesus ainda. E diz o texto aqui no verso 35, diz: ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Escute isso, irmãos, são detalhes da Bíblia. O verso 36 diz: perguntou o homem quem ele é. Como assim? Aquele homem tinha acabado de ser curado por Jesus, mas não tinha visto Jesus. Ele recebeu o seu milagre, mas ainda não tinha visto Jesus, porque ele pergunta quem ele é, perguntando para Jesus. É a mesma coisa que eu estar aqui falando e a pessoa pergunta: quem é o pastor da igreja? Sou eu estou falando com você. Era isso que Jesus estava falando. E aí diz o texto: Senhor, para que eu creia, disse Jesus, você já está me vendo, você já tem visto. É aquele que está falando com você. Então, isso aqui, para a gente fechar. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus o reencontrou, e Jesus pergunta para ele, e fala com ele, e ele diz: quem é esse Jesus? Quem é essa pessoa? E aí Jesus disse: sou eu que estou falando com você. Você crê? E aí ele diz: sim, Jesus, eu creio. E o adorou. E se prostrou, como diz em outras versões, e se prostrou diante de Jesus. Lembra da canção que nós estávamos cantando? O nome que está acima de todo nome, és invencível, inigualável. Foi esse cego que se prostrou diante de Jesus, porque ele reconheceu o milagre que Jesus fez na vida dele, a renovação que Jesus fez na vida dele, humildade. Nós vamos orar. Se você entendeu essa mensagem, que o melhor de Deus pode vir na sua vida, a renovação do Senhor no teu coração, se você continuar adorando a Deus. Entendem por que a adoração é muito importante? Porque mostra que aquele homem não largou Jesus. Estou vendo agora, vou para casa, vou curtir com a minha família, agora vou fazer outras coisas. Não, ele adorou. E diz o texto que ele seguiu a Jesus. Se você quer uma renovação na sua vida, adore a Jesus e continue seguindo a Jesus.
continue se prostrando aos pés de Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo novo na tua vida. Vamos orar? A gente pode cantar um trechinho? Tem? Vamos lá, igreja, para a gente orar. Levante suas mãos se você puder. Jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. Vamos lá, igreja. Aquele cego, ele adorou a Deus. Aquele cego se prostrou diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele cego reconheceu que ele, Jesus, fez algo novo na vida dele. E ele adorou a Jesus. E ele se prostrou diante de Jesus. Oh, Senhor. Adore a Deus, igreja. Talvez é nesse momento que Deus quer fazer algo novo na tua vida. Se prostre diante do Rei dos Reis. Vamos lá, igreja, adorar a Deus. Erguer a nossa voz para chegar ao trono de Deus. Mais uma vez. É nessa hora que Deus quer agir. Minha fé está em Cristo. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará, jamais me deixará. Oh, aleluia. Já sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Aleluia, aplauda ao Senhor, igreja. Adore a Deus com as suas palmas. Oh, Senhor, seja exaltado. Nós nos prostramos aos teus pés, Jesus. Assim como aquele cego de nascença. Talvez muitos aqui, de repente, você, alguém, não sei quem, talvez esteja cego espiritualmente. E o Senhor quer trazer algo novo na tua vida, no teu coração. Se tiver alguém aqui, só para a gente identificar e orar por você. Tem alguém que quer receber um renovo de Deus? Levanta a sua mão. Amém, amém. Deus abençoe. Levanta as suas mãos. Glória a Deus. Nós vamos orar. Se você puder, eu estou aqui junto, eu sou o primeiro. Eu quero um renovo de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos encerrar esse culto juntos. Aqui na frente, os intercessores, quem tiver da igreja dos intercessores, orando por esses amados irmãos. Tem mais alguém? Venha, que levantou a mão. Vem todo mundo, eu quero abraçar, quero pegar na tua mão. Agora, né, a gente pode fazer isso aí. Vamos receber esse renovo de Deus. Vamos renovar aqui a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. Saia do teu lugar. Vamos orar juntos. Nós somos uma igreja que precisamos do teu renovo, Senhor. Precisamos, eu quero, Senhor. Eu me prostro diante do Senhor como aquele cego, pedindo: Deus, renova o meu coração. Renova o coração da tua igreja. Tem mais alguém? Vai sair do seu lugar para a gente orar. Oh Deus, esses queridos irmãos que deram esse passo, Pai, toma nas tuas mãos essas vidas, Deus. Oh Pai amado, Pai querido, toma os seus corações, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, tu conheces as suas necessidades, aquilo que eles precisam, ó Pai. E em nome de Jesus, Deus, nós declaramos sobre a vida deles renovo, Pai. Renovo
Pai, na sua necessidade, aquilo que eles mais necessitam, Deus, em nome de Jesus. Eu não sei o motivo, Deus, mas o Senhor sabe, e isso já é suficiente, Deus. Nós apresentamos a vida de cada um desses meus irmãozinhos que estão aqui. Sim, ó Deus, visita eles nesta noite, Pai, e derrama da tua bênção sobre eles, em nome de Jesus, Senhor. Tu sabes a dor do seu coração, Tu sabes o seu sofrimento, as suas lágrimas, mas o Senhor nesta noite está te renovando. O Senhor nesta noite está fazendo algo novo. Creia e obedeça a palavra de Deus, como aquele homem fez, indo até o tanque de Siloé, e lá ele foi curado. Foi lá, não foi nem na presença de Jesus. Eu quero te dizer isso, continue na presença de Jesus, porque agora a gente vai embora, mas continue na presença de Jesus, e Ele vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Receba, Senhor, a nossa oração que fazemos nessa noite. Nos alegramos, porque eu creio que o Senhor está fazendo algo novo em nós, que o Senhor está fazendo algo novo nesta igreja. A nossa fé está em Cristo. Jamais, jamais, jamais vai perecer, Senhor. O Senhor vai nos honrar. O Senhor vai honrar a nossa obediência. O Senhor vai honrar, ó Deus, a nossa dedicação. O Senhor vai honrar esta igreja, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Deus, te adoramos, Pai. Adoramos aquele que é o Rei dos Reis. Jesus, Senhor dos Senhores. Nos prostramos aos teus pés, Jesus. Reconhecemos que precisamos do Senhor. Renova a nossa fé, renova a nossa confiança, renova a nossa esperança nessa noite. Fica conosco, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor bem forte. Uma ótima semana. A fé está em Cristo, ancora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará. A fé está em Cristo, ancora no mar, meu firme fundamento jamais me deixará, jamais me deixará. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Tu nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Mas aí eles desligaram meu microfone, não sei por quê, né? Eu acho que é porque, né?